Fico feliz pela oportunidade de estar aqui e desejo que Deus fale aos vossos corações. Diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Podem sentar. É uma honra para mim estar aqui com os irmãos e sendo o culto do amigo. Júnior é um amigo de longas datas, né? Acredito que a gente já se conhece aí quase 20 anos. Júnior já foi dirigente de igreja junto comigo, fez parte do mesmo ministério. Fizemos o curso teológico juntos, então já temos uma trajetória. Eu louvo a Deus por isso. Bem, eu sei que você conhece esse texto. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens a respeito desse texto, o qual nós chamamos de texto áureo da Escritura. Mas quando João escreve este relato, aqui há um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. João é o único que apresenta esse discurso entre Jesus e o doutor da lei, Nicodemos. O evangelho de João é um evangelho chamado de diferente, porque João não tem a mesma preocupação com os demais evangelistas, a qual cada um escreve um evangelho sinóptico a respeito da pessoa de Cristo. A expressão sinópticos significa semelhantes. Mas na realidade, cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma teologia, um entendimento sobre Cristo, e é isso que eles escrevem. Quando João escreve o evangelho, esse período que ele escreve, a igreja já estava composta, em sua grande maioria, de pessoas gentis. O evangelho não era mais o evangelho judaizante como outrora. E é muito provável que João teve acesso aos documentos escritos pelos outros evangelistas. Então, quando João analisa aqueles textos, ele percebe que tem que escrever algo diferente. É por isso que João não se preocupa com a maneira qual Jesus nasceu. João não apresenta a genealogia humana do Cristo vivo. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, puxando até Abraão. Lucas apresenta a genealogia de Jesus, puxando até Adão. Mas João, quando ele apresenta esse Cristo, a genealogia que ele vai buscar é na eternidade. É por isso que ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É claro que essa expressão verbo ou palavra é muito menos do que João queria dizer. A palavra que João escreve aqui é o termo logos. E esse termo é muito mais profundo do que um verbo ou uma palavra. Mas o que João quer dizer é que esse logos divino, esse entendimento, ele já estava com Deus desde o princípio. E a expressão que João se utiliza aqui é que ele está cara a cara com Deus.
significa que Jesus era um ser criado. Mas a ideia de João é que se no princípio ele era, o entendimento joanino é que antes que houvesse o princípio, ele já existia. E você lembra que um dia Deus diz a Moisés, quando Moisés quer ver a face de Deus: Moisés, ninguém pode ver a minha face e sobreviver. Só que João está dizendo que Jesus estava com Deus. E a expressão estava aqui é cara a cara, face a face. Se ele estava face a face com Deus, só há um significado para isso: ele é Deus. E é a respeito desse Cristo que João vai nos escrever. De maneira introdutória, a gente vê a beleza que João escreve o Evangelho. João escreve esse Evangelho nos dando o que ele chama de meio sinais. Lá no capítulo 20 ele vai falar o porquê desse Evangelho. Ele vai dizer que ele escreveu esse Evangelho para que quem lesse ele cresce que Jesus é o Cristo e que crendo tivesse vida em seu nome. Mas diante disso, João faz todo um cronograma. João relata 7 milagres de maneira encadeada, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Porque 7 na Escritura é o número da perfeição. Inicia com o milagre em Caná da Galileia. Você sabe que o primeiro problema da humanidade se deu em meio a uma família, em meio a um casamento. E o primeiro milagre que Jesus realiza, segundo o relato de João, é onde? Em um casamento, para restaurar aquilo que foi tentado destruir lá atrás. O último milagre que João fala é a ressurreição de Lázaro. E o que é que João está mostrando no Evangelho? O Deus que cuida, que zela e que veio por causa das famílias da terra. João também 7 vezes no Evangelho ele vai usar a expressão eu sou. E você sabe que judeu algum vai dizer eu sou, mas somente aquele que é o eterno, o nome dito a Moisés lá na sarça: eu sou o que sou. Por isso que João diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por 7 vezes ele relata a expressão eu sou, mostrando que Jesus é o Deus encarnado. Este homem relatado aqui no Evangelho, ele foi ter com Jesus. E ele foi ter com Jesus que horário? À noite. E por que Nicodemos vai até Jesus à noite? Aí a gente pensa, é a noite do problema que ele vivia? Era uma noite de dificuldade? Não, pelo contrário. Ele foi à noite para não ser visto por seus pais. Não queria passar vergonha, estar sendo visto conversando com Jesus. Aí ele chega para Jesus, marcada aquela reunião, e diz a Jesus: mestre, bem sei que tu és filho de Deus, porque ninguém pode realizar essas obras que você realiza se Deus não for com ele. No entendimento de Nicodemos, Jesus, ele estava vindo de Deus. Ele está olhando os sinais, os milagres operados por Jesus, e está vendo Jesus como um homem que vinha
da parte de Deus como um profeta. Só que Jesus não estava vindo de Deus. Jesus não veio de Deus. Jesus é o próprio Deus que veio e encarnou-se para se mostrar a humanidade. Aleluia! Aleluia! E é por isso que Jesus de cara, você percebe no diálogo, que Jesus de cara, ele diz para ele: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Entenda uma coisa, irmão. Jesus requer adoração e não bajulação. Aleluia! Ele entendeu que Nicodemos queria bajular. Já visto o nome de Nicodemos significar conquista do povo ou conquistador? De todas as conquistas e os anéis que ele tinha, os diplomas por ele ser um doutor da lei, ele não entendeu o que Jesus estava falando. Aí disse: mas como isso? Me explica aí. Grande Deus! Como é que eu posso, na maioridade judaica, eu voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Aleluia! Jesus disse: em verdade, e isso aqui é um hebraísmo. Isso aqui está escrito no grego, amém, amém. Jesus está querendo dizer, é uma verdade absoluta o que eu estou te dizendo, sem rodeio. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Aleluia, Jesus! Mas como assim, mestre? Eu não estou entendendo. Jesus chega a dizer a ele: tu és mestre em Israel. Ele não compreende essas coisas. Só pode entender algo de cima quem veio de cima, Nicodemos. Grande Deus! É por isso que Jesus usa a expressão para ele nascer de novo. E a palavra nascer de novo no grego anotem é vir de cima, vindo alto. Se a gente não tiver a mentalidade de cima, jamais entraremos no reino de Deus. Explica isso direito, mestre. Estou entendendo. Jesus disse: olha, o meu testemunho é esse. Eu vim de cima. E você não crê no meu testemunho. Você acha simplesmente que eu sou um homem que veio aqui na terra por conta dos sinais que você está vendo. Mas aí, Nicodemos, eu sou diferente de Elias, que operava sinais. Eu sou diferente de Moisés, que operava sinais. Aleluia! Eu vim de Deus e eu sou Deus. Você não está entendendo. Aí Jesus vai dizer para ele: como Moisés, lá no deserto, após aquele povo em meio à sua rebeldia contra Deus, aquele povo pecar de tal maneira, Deus enviar serpente no meio deles, e aquela serpente começaram a matar muito dentre eles, e o povo pediu a Moisés: Moisés, nos socorre. E Moisés fez o quê? Uma serpente de bronze. E ele colocou aquela serpente de bronze pendurada. E todos que olhavam para a serpente, depois de ter sido picado, era sarado do veneno. Aí Jesus disse: assim como aconteceu nos dias de Moisés, assim será com o Filho do Homem. Todo aquele que olhar para ele e crer terá vida eterna. Amém. Aí Jesus vai explicar e o porquê aqui. Porque Deus amou o mundo
É a explicação de tudo que Jesus está falando lá atrás para Nicodemos. Qualquer leitor funcional entende que o porquê, o conectivo porquê, ele vai trazer a explicação. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Mas como assim? Deus amou. Que amor é esse que Deus teve pela humanidade? Nicodemos não estava entendendo esse amor. E o primeiro fato desse amor é um amor que não é meritório. Aleluia. Nicodemos achava que ele era alguma coisa por conta do judaísmo, do farisaísmo, e por ele ser um doutor da lei, por ele ser uma pessoa religiosa, Deus o amava. E não era por isso que Deus o amava. Deus não nos ama por causa dos nossos predicados, por causa do que fazemos de bom. Não é por isso que Deus nos ama. Aleluia. Haja visto porque a Escritura vai nos dizer que esse amor de Deus, ele não tem mérito humano. Você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Ele fez por você. O dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Até hoje os judeus celebram esse dia. Levava-se um sacrifício. Quando o pecado era pequeno, levava-se uma pombinha. Quando era mediano, levava-se um cordeiro, um carneiro. Quando o pecado era grande, levava-se um boi. Mas quando a pessoa trazia a sua oferta, o sacerdote olhava para o ofertante ou para a oferta. O que não devia ter mácula, nem mancha, nem ruga? A oferta. Aleluia. Então, se eu e você temos alguma coisa boa diante de Deus, é porque Jesus foi a nossa oferta diante do Deus Todo-Poderoso. Esse amor não é meritório. Não é pelo que a gente fez. Esse amor é incondicional. Glória a Deus. Ele nos ama a despeito do que somos. Entenda uma coisa, irmão. Deus amou você e Deus amou a mim. Não bonitinho assim, vestido de terno e gravata. Não depois que eu vim para a igreja e me tornei um cristão. Não. Deus me amou quando eu estava fumando maconha, cheirando cocaína, envolvido com tráfico. Foi lá que Ele me amou. E foi me buscar quando os meus parentes diziam: Eduardo não vale nada. Eduardo não presta para nada. Entenda uma coisa: quando algo não presta, não vale nada, onde você joga? Aleluia. Aí o garimpeiro do lixo foi lá e pegou e disse: olha, isso aqui dá para dar uma limpada, uma guarimbada nisso aqui, ó, e transformá-lo em uma nova criatura. Incondicionalmente Ele nos E quando Jesus diz Deus amou o mundo, não é que Deus amou todas as pessoas do mundo, o mundo inteiro. A gente tem que analisar essa expressão dentro do Evangelho.
lexicografia joanina, às vezes que ele usa a palavra amor, como é que Deus amou? Deus ama Nicodemos, um judeu religioso, que achava que era alguma coisa. Deus ama uma samaritana, uma mulher perdida em sua teologia errônea, achando que iria ver o Cristo, e o Cristo foi lá falar com ela. Aleluia. Aleluia. Deus ama um cidadão romano que vai até Jesus e pede, roga para o seu filho que está à beira da morte. Aleluia. Deus ama os gregos que são apresentados a Jesus por Filipe. E Deus ama Pedro. Aleluia. Lá no final do Evangelho, um traidor. Ele nos amou. E Ele nos amou quando nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Aí a gente pensa hoje, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou um cristão autêntico. Você já viu o que Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6? Olha só que relato interessante. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A mesma coisa que Jesus está falando. Tais fostes alguns de vós. Está vendo o que ele está falando? Alguns de nós. Era assim outrora. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele amou você, foi assim. Glória a Deus. O amor de Jesus para nós foi um amor substitutivo e sacrificial. O que é isso? Ele se colocou no meu lugar. Ele fez o que eu deveria fazer. Ele fez o que eu não poderia fazer. Ele fez por mim quando ninguém faria nada. Que amor é esse, irmão? Grande Deus. Aleluia. Que amor é esse? Aí a gente, quando lê o Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu lembro de alguém que ficou reclamando que o pastor só pregava esse texto na igreja. Mas o pastor só fala disso. Mas você consegue entender a profundidade desse amor? Um Deus que vai lá atrás de você quando você não era nada. Um Deus que vai em busca do perdido. Um Deus que encarna e se sacrifica. Aleluia. Por causa de nós. Glória. É por isso que João chama de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, em toda a história da humanidade, ele está aparecendo. Os cordeiros apareceram lá no início, quando Adão e Eva pecaram. Teve que matar o animal, simbolizando o cordeiro, para vestir eles. Por quê? Porque não adianta você querer dar jeito. Não adianta você querer se vestir. Você não vai dar jeito. Se Deus não fizer por você, ninguém não fala. Esse cordeiro vai morrer também no dia que Abraão
vai levar o Isaac. Aleluia. Quando Abraão está subindo com Isaac no Moriá, e a expressão Moriá significa escolhido por Yahvé. Tem caminhos que é Deus que escolhe para que a gente ande nele. Aleluia. E aí ele vai subindo, e aí a pergunta do filho é: pai, peraí, tem aqui um cutelo, tem um fogo, a lenha está sobre minhas costas, mas eu nunca vi o Senhor. Vim para um culto e não trazer uma oferta. Cadê a oferta? E o que Abraão disse? No texto hebraico está escrito Elohim Ha, ou Elohim Yireh. O que quer dizer isso? A raiz de Yireh é Ha, e Ha em hebraico é ver, ter visão. Meu filho, não tenho nada, mas ele está vendo tudo. Eu não sei como é que eu vou fazer lá em cima, mas eu sei que ele está vendo tudo. Amém, Jesus. Aleluia. Ele me pediu você, o mais precioso que eu tinha. Mas ele está vendo tudo. Quando chegou lá, o cordeiro já estava amarrado pelo chifre. O Deus que providencia estava naquele ambiente. Aleluia, Jesus. Quando o povo estava no Egito, o cordeiro foi morto. E agora esse cordeiro é morto e o sangue desse cordeiro é passado nos umbrais das portas, né? O que os judeus chamam de mezuzá, é passado nos umbrais. E aonde tinha a marca do sangue, a morte, passa por cima. Por isso tem uma expressão persa, ou passar além da marca, porque o sangue do cordeiro estava lá. Sabe por que às vezes não acontece nada de ruim com você? Não é porque você é bom, não é porque você tem méritos ou predicado, não, é porque o sangue do cordeiro está sobre a sua vida e sobre sua casa. E no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o cordeiro era morto por toda a nação. Mas aí quando João vê o cordeiro, João não vai dizer que ele vai morrer por um homem, por uma família, por uma nação, mas ele vai dizer: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Glória a Deus, aleluia. O cordeiro que nos amou. Eu quero que você entenda nessa noite que o amor de Deus para com você foi muito maior do que tudo que você já viu. Dr. Rodrigo Silva, um arqueólogo da Igreja do Sétimo Dia, ele fez uma escavação e achou na cidade, uma das cidades antigas, a cidade de Sardes, um banheiro público. E interessante que aquele banheiro público, ele era ao ar livre, diferentemente dos nossos dias. E aquele banheiro, ele era pago pelo Estado. Do lado do banheiro ficava alguém tocando alguns instrumentos devido às flatulências que tinha ali. Você pode pensar: nossa, que nojento. Do outro lado ficava alguém queimando incenso por causa do aroma do ambiente. E ao ar livre as pessoas faziam suas necessidades e conversavam um com o outro. Quando a pessoa terminava de fazer suas necessidades, ali ficava uma varinha, uma esponja. E aí ele pegava aquela varinha, enfiava na esponja, havia uma canaleta na frente, ele lavava aquela esponja, fazia a sua asepsia e depois colocava aquela esponja dentro de um pote de vinagre. Aí você vai me dizer:
que isso tem a ver comigo? Vamos ver o que é que João fala. Evangelho segundo João, capítulo de número 19. Olha o que diz. A partir do verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso ou um pote cheio de vinagre, embebecido, embeberam no vinagre uma esponja e a fixaram num caniço de isopo e lhe chegaram até a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu os seus. O que isso tem a ver comigo, pastor? Muito provavelmente, a arqueologia vai nos dizer que havia um banheiro público em cima do Gólgota. E o fato de ter um banheiro público ali demonstra esses objetos, esses utensílios que tinha lá. Pergunto a vocês: seria de nós hoje se alguém passasse um papel higiênico usado na sua boca? Você pode mudar isso aqui hoje. Aleluia. Foi isso que Ele fez por você. O amor dele para com a sua vida. O amor que Ele teve por você o levou a aceitar essa situação. E depois de colocar na boca dele, ele não tomou aquilo. Ele disse: tetelestai. O que quer dizer tetelestai? Está consumado. Essa palavra ela era utilizada quando se pagava a dívida de alguém. Quando um preso cumpria-se a pena, colocava a palavra lá na cela, abria-se a porta e disse: ele não deve mais nada, a dívida foi paga. Você acha que Deus te amou? Você acha que Jesus te amou? É por isso que João está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo veio aqui e morreu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia, glória a Deus. É um direito seu. É um direito seu não aceitar esse amor. Você só não terá o direito de herdar a vida eterna. Eu tenho ciência de que Ele me amou. E quando eu entendi esse negócio do banheiro público, eu pensei: olha a vergonha que Ele passou por causa de mim. Aí você pensa que Jesus estava pendurado lá com uma roupinha, como coloca a Igreja Católica Romana. Ele estava nu. Ele foi exposto à vergonha por causa de mim e de você, pelo amor dele. Grande Deus, Ele aleluia.